Do Senhor para os irmãos, amém, queridos? Pode sentar. Eu quero agradecer a Deus pela vida do pastor Márcio Abreu, da sua esposa, missionária dessa igreja abençoada. Também o nosso presidente da convenção, pastor Tiago Costa, e todos os irmãos, e parabenizar por essa festa linda, que parece que está desde semana passada, desde sábado, amém? Os irmãos celebrando aqui ao Senhor. Deus abençoe a vida de vocês. Eu gostaria de pedir um favor a vocês. O pastor disse que não tem rede social, não tem Facebook, não tem Instagram, mas quem tem, eu vou pedir para você me seguir no Instagram. Eu tenho um Instagram onde eu ministro a palavra de Deus lá. É um Instagram bíblico, tá? Se você puder, será um prazer ter você lá comigo. Pastor Paulo César Oliveira, é só botar assim você vai achar. E no YouTube, mensagens também. Lá tem muita pregação, muita mensagem, tá? Podcast também, muito bom. Se você puder estar interagindo conosco, será a bênção do Senhor. E eu também, quando eu vou pregar, a gente leva nossos livros. Eu tenho um livro junto com o pastor Tiago Costa sobre o Espírito Santo. Hoje eu não trouxe, nós não trouxemos o livro hoje. Deve ter algum lá? Deve ter algum no carro lá. E eu também escrevi um livro sobre escatologia, a volta de Cristo. Escrevi um livro sobre finanças, como prosperar obedecendo princípios bíblicos. Não é teologia da prosperidade, não é prosperar de acordo com a palavra de Deus. E também tem um livro sobre oração e intercessão, a chave da vitória. Eu não tenho nenhum desse livro físico hoje, mas se você quiser o de escatologia, eu tenho um link lá no Instagram, na minha bio. Você pode acessar lá e comprar pela Hotmart. Você clicando no link vai aparecer o livro digital, claro, bem baratinho, mais barato que se fosse comprar físico, R$ 9,99, para você ter esse livro de escatologia, a volta de Cristo. E quem gosta de andar cheiroso, eu trouxe aqui alguns perfumes de fragrâncias importadas. Se você quiser depois, está precisando, o seu acabou, tem algumas marcas aqui bem bacanas. Abre tua Bíblia lá, querido, Mateus capítulo de número 2. Marcos capítulo 2. Marcos capítulo 2. Queria meditar com você, não vou demorar muito, porque nós vamos tentar ser mais breve possível nessa palavra que eu quero ministrar para você. Marcos capítulo 2, versículo 1 em diante. Quem achou, posso ouvir um amém aí? Maravilha. Diz a Bíblia assim: alguns dias depois, entrou outra vez em Cafarnaum e soube-se que estava em casa. Soube que estava onde? Em casa. E logo se ajuntaram tantos que nem ainda no lugar junto à porta cabiam, e anunciavam-lhes a palavra. E vieram ter com ele, conduzindo um paralítico trazido por 4. Por quanto? Por 4. E não podendo aproximar-se dele, por causa da multidão, descobriram o telhado onde estava, e fazendo um buraco, baixaram o leito em que jazia o paralítico. E Jesus, vendo a fé deles, Jesus vendo a fé de quem? Deles, disse ao paralítico: filho, perdoados estão os teus pecados. Tá bom? Amém? Pode sentar, Deus abençoe você poderosamente. Bom, eu quero trazer uma palavra. A Bíblia não fala o nome do paralítico, né? Você não vê aqui o nome desse paralítico.
Não entra em detalhe quanto tempo esse homem era paralítico, se era de infância ou se ficou paralítico. Aparece nessa história 4 homens, quantos homens? 4 homens que se constrangeram em levar o paralítico até Jesus. Não tem nome também desses homens, mas nós podemos conjecturar. Como assim? Dar nomes a eles fictícios. Eles não têm esses nomes que eu vou dar, mas eu posso chamar o primeiro de fé. A fé, ele olhou a situação daquele paralítico. Deixa eu andar para cá para ver os irmãos ali também. A fé olhou, viu a situação do paralítico e pensou: eu vou levar esse paralítico até Jesus. Esse paralítico vai ser curado. Eu tenho certeza, eu tenho fé que eu vou levar esse paralítico até Cristo. E a fé, com toda a animação que uma pessoa tem quando tem fé, uma pessoa de fé é uma pessoa animada. Uma pessoa de fé é uma pessoa de garra. Uma pessoa de fé, um cristão de fé, é uma pessoa que realmente chega no seu objetivo. Toda pessoa de fé, ela consegue o que ela quer. E mesmo se ela não conseguir o que ela quer, ela não desiste. Sim ou não? Ela continua perseverando. Então esse primeiro homem, a fé, que eu botei o nome dele de fé, falou assim: eu vou levar esse homem até Jesus. Esse homem vai ser curado. Por que a fé quis levar esse homem até Jesus? Porque a fé quis levar esse homem até Cristo e ter a certeza que ele ia ser curado. Porque está na Bíblia, em Hebreus capítulo 11, versículo 1. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e prova das coisas que se não vê. A fé, capítulo 11 de Hebreus, versículo 6, diz que sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. A Bíblia diz em Romanos 10:17 que a fé, ela vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. A Bíblia diz que pela graça sois salvos, Efésios 2:8, pela graça sois salvos por meio da fé, e isto não vem de nós, é um dom de Deus. Então esse homem chamado fé acreditou que ele poderia levar o paralítico até Jesus, porque fé é algo maravilhoso. A Bíblia diz que Abraão foi justificado pela fé. A Bíblia diz que pela fé Abraão saiu da sua terra, da sua parentela, para um lugar que ele nem sabia onde. A Bíblia diz que pela fé Noé, sendo divinamente avisado, construiu uma arca, embora nunca tinha chovido antes, e Noé construiu uma arca pela fé. Pela fé, muitos personagens da Bíblia conseguiram seus objetivos. Então esse homem chamado fé decidiu: eu vou levar o paralítico até Jesus. Mas fé entendeu que sozinho não podia.
Às vezes a gente acha que fé sozinho resolve. Aleluia. Mas fé precisa de mais um elemento, de mais uma pessoa, de mais um ingrediente. De que a fé precisa? A fé falou: eu tenho muita fé, mas eu preciso de determinação. Aleluia. E fé olhou e falou, e olhou determinação e falou: determinação, eu tenho fé que eu posso colocar o paralítico lá, mas determinação, você me ajuda? E determinação disse: sim, eu tenho muita determinação, eu vou te ajudar. Porque uma coisa que falta em muita gente é determinação. Ele fica: eu acredito muito em Deus, mas não sai do lugar. Eu confio que isso vai mudar, mas não sai do lugar. Eu acredito que eu vou conseguir, mas fica procrastinando. Eu acredito que Deus vai me abençoar, mas não faz nada para que isso aconteça. Se você tem muita fé, mas não tem a determinação, você não vai chegar no teu objetivo. Ah, eu tenho fé que eu vou ser curada. Eu tenho fé que Deus vai me curar. Tem fé que Deus vai te curar? Sim, eu acredito que Deus vai me curar. Maravilha! Mas o que você está cooperando com isso? O que você está fazendo para que Deus realmente cure você? Eu, quando eu falo de fé, de determinação, eu gosto muito de explicar uma coisa. A fé, ela é importante, mas nós precisamos ser pessoas determinadas, como o pastor Márcio é. Ele viu a possibilidade de vir e abrir esse ministério aqui, sai de Angra dos Reis para vir para cá. Já na outra semana já abriu outro ministério, outro trabalho, por causa da determinação. Se a gente falar assim: Deus, eu acredito, eu tenho fé, mas se ele ficasse lá não ia abrir nada. Eu tenho fé que o Senhor vai me ajudar, mas não toma atitude não para ver. Você precisa sair da sua zona de conforto. O que é a zona de conforto? É aonde eu me sinto bem, aonde eu não vou ter problema, aonde eu não vou ter confronto, aonde eu não vou ter nenhum tipo de dificuldade. O que você precisa entender? Eu preciso ser determinado. Eu gosto de ver o pastor Tiago, que também é uma pessoa determinada. As pessoas determinadas, elas são admiradas. Toda pessoa determinada é admirada, mas toda pessoa determinada, ele também é criticado. Porque a pessoa determinada, porque o que é a palavra determinada? É você determinar. Determinar começa de terminar o que começou. A palavra determinada, ela vem dessa raiz. Determinar. Terminar. E não ficar no meio do caminho, não ficar no querer, não ficar somente no eu acho, eu tenho vontade, porque tem gente que tem vontade, mas ele não faz. Então, a fé pegou e chamou determinação. Amém ou não? Quem está entendendo até agora? Quem tem fé, levanta a mão. Quem tem fé, levanta a mão. Amém, amém, amém. Se você não tivesse claro, não estaria aqui. Agora eu quero fazer a segunda pergunta. Você tem a determinação para abrir um negócio, por exemplo? Ah, eu não tenho dinheiro para nada, não está sobrando dinheiro. Mas você tem determinação para começar um projeto do zero? Dar aula para as crianças na sua casa, fazer quentinha para vender, sacolé,
costurar, fazer bolo. Você tem determinação? Porque você fala assim, eu tenho fé que Deus vai me ajudar, mas cadê a determinação para começar? Aleluia. Eu tenho fé que isso vai dar certo, mas cadê a determinação para iniciar? Tem muita gente que tem iniciativa, mas não tem acabativa. Iniciativa é iniciar, e acabativa é terminar. Não adianta você ter iniciativa e não ter acabativa. O que é acabativa? É você começou e terminou. Ninguém pode te impedir. Ninguém pode te impedir. Sabia que tem muita gente que tem problema em contar os seus projetos para os outros? Ele não gosta de contar os seus projetos, os seus sonhos. Ele baseia isso na vida de José. A Bíblia diz que José sonhou e saiu contando os sonhos dele para todo mundo, para os irmãos, para o pai, para a mãe. E tem gente que acha que contar os sonhos para os outros atrapalha, mas contar os teus sonhos para os outros não atrapalha nada não, te ajuda. Porque se José não contasse, os irmãos não teriam inveja. Se eles não tivessem inveja, não jogavam José no calabouço lá no poço. E se José não tivesse no poço, não passava os mercadores para o Egito e não levavam José. E se não tivesse levado José para o Egito, José não estaria na casa do Potifar. E se José não estivesse na casa de Potifar, José não seria governador do Egito. Se José não contasse o sonho, não ia acontecer nada. José só houve essa maravilhosa bênção na vida de José porque ele não tinha medo de contar. Sabe o que acontece? Tem gente que tem medo de se expor. Eu não quero aparecer, eu quero ficar no anonimato. O anonimato vai fazer com que ninguém te veja. A Bíblia diz em Abacuque 2, escreva a visão. Está escrito em Abacuque capítulo 2, escreva a tua visão, põe em outdoor, numa placa bem grande, para que todos que passam, ainda que passem correndo, veja a tua visão. Aleluia. Ah, eu tenho visão, porque eu vou falar dela daqui a pouco, mas a minha visão eu não conto para ninguém. Conte, não tenha medo. Tem gente que acha que se eu contar meus projetos, o diabo vai me impedir. Como assim que o diabo vai me impedir? Se a Bíblia diz que nem o mal te sucederá e nem praga alguma chegará à tua tenda, porque o Senhor dará ordem aos anjos a teu respeito para te livrar de todo mal. Como assim o diabo vai te atrapalhar? Se em Lucas capítulo 10 versículo 19 diz que Deus daria, obrigado por tirar, senão eu ia acabar pisando. Deus vai te deu poder, olha só, Lucas 10, 19. Eis que vos dou poder para pisar serpente, mas o que? Escorpiões, e toda sorte de mal, e nada vos fará dano algum. Então, qual o primeiro homem que eu falei? Qual o primeiro homem? Fé. Qual o segundo homem? Determinação. Mas fé e determinação ainda era pouco. Precisava de um terceiro. Aí eles falaram assim: só nós dois não dá. Vamos chamar a ação. A ação vai nos ajudar.
Aí falaram ação. Sim, eu, fé e determinação, queremos levar o homem até Jesus, mas nós precisamos de mais um. Você nos ajuda? Sim. Então, preste bem atenção no que eu te falar. Ação. Diga ação. Diga ação. O que é ação? Analise comigo. O que é a ação? É você entender que você tem que agir e nunca esperar que alguém haja por você. Ah, ninguém me ajuda. Ah, ninguém faz por mim. Ninguém coopera comigo. No capítulo 5 de João, a Bíblia fala do paralítico de Betesda, do tanque de Betesda. Jesus, quando viu aquele paralítico e viu que ele estava naquele estado há muito tempo, disse ao paralítico: você quer ficar são? Olha aqui, a ação. A pergunta que Jesus foi: você quer ficar são? O que faltava nesse homem para ele ser curado? Me responda. Ação. Por que precisava de ação? Porque ele era daquele tipo de pessoa que dava desculpas. Qual foi a resposta dele quando Jesus perguntou: você quer ser curado? Quem lembra? Não tem ninguém que me leve e me põe no tanque. Tem muita gente que não consegue nada porque ele está sempre esperando por alguém. Está sempre esperando. Ah, não tem ninguém que me jogue no tanque. Qual outra desculpa que ele deu? Quem lembra? E quando eu vou, sempre vem outro antes de mim. Ele está sempre botando desculpa, porque ele está dizendo assim: quando eu vou, outro vem na minha frente. É aquela velha história. Você fala assim: ah, eu vou montar esse negócio aqui, eu vou criar isso, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. Aí outro faz na tua frente, você fala: poxa, eu pensei em fazer isso. Eu pensei em fazer isso, mas já fizeram. Sabe por que você não fez e já fizeram na tua frente? Porque faltou ação. Nós somos assim, bem, muito em botar culpa em Deus. Ah, não funcionou porque Deus não quis. Ah, não funcionou porque não foi no tempo. Você sabe por que não funcionou? Porque você não foi, porque você não teve ação. Então, o primeiro homem, para a gente já terminar, é fé. Diga fé. O segundo homem, a determinação. O terceiro homem, a ação. Mas precisavam ainda de mais um. Qual que eu vou falar agora? Qual que eu vou falar agora? O que você imagina que é o quarto? Que poderia ser o quarto? Vou adiantar para você. Visão. Visão. Vamos falar da visão. Você pode ter fé, você pode ter determinação, você pode ter ação, mas você tem que ter visão. Estudar sobre o projeto. A águia é um dos animais que mais tem visão. Dificilmente uma águia erra o seu alvo, o seu objetivo. Quando Jesus curou os cegos na Bíblia, ele curou esses cegos ensinando para os discípulos a importância da visão. Porque tem muito cego fisicamente que tem mais visão do que quem enxerga. Porque o que eu estou falando de visão não é a visão humana, mas é uma visão espiritual.
Uma visão espiritual. O que é uma visão espiritual? É você ver o que ninguém vê. É você compreender o que ninguém compreende. É você entender o que ninguém entende. Você tem visão. E sabe que uma coisa importante, pastor Márcio, é a importância da igreja compreender, entender a visão do pastor. Qual é a visão do meu pastor? O que ele vai fazer? Então, a visão, ela leva você em outros patamares. A visão leva você em novos horizontes. A visão faz você enxergar, pastor Márcio, como vai ficar essa igreja daqui a um ano? O senhor tem visão para daqui a um ano? Eu tenho visão para essa igreja. Você tem que ter uma visão a curto, preste bem atenção que eu vou te falar. Visão a curto, a médio e longo prazo. A curto prazo é o que você está enxergando daqui a um mês. A médio prazo, o que você está enxergando daqui a um ano. A longo prazo, o que você está enxergando daqui a 5 anos. Onde você quer chegar? O que você quer? Eu estou deixando a vida me levar. Tem muita gente assim, que ele não tem uma visão ampla do seu objetivo, de onde ele quer chegar, o que ele quer conquistar. Um dia, o exército da Síria cercou o acampamento onde Eliseu estava, com seus discípulos. E Geazi, apavorado, disse: meu Senhor, estamos sendo invadidos, cercados pelo exército da Síria. São muitos os soldados. E Eliseu orou desta maneira. Quem lembra a oração de Eliseu? Senhor, abre os olhos deste moço. Abre a visão desse moço. De repente, Geazi olhou e viu um exército muito maior, com cavalos e cavaleiros em favor deles. Milhares de anjos estavam ali para defendê-los do exército inimigo. O que eu preciso pedir a Deus? Senhor, abre a minha visão. Talvez você não esteja enxergando o que Deus tem para a tua vida, mas você tem que pedir: Senhor, abre a minha visão. Então, esses 3 homens chamaram Visão e falaram: vamos lá, Visão, vamos. E pegaram o homem na maca, olharam na porta, não tinha como entrar, tinha muita gente. Eles resolveram fazer um buraco no telhado e colocar o paralítico aonde Jesus estava. E Jesus, vendo a fé do paralítico, sim ou não? Não. Jesus, vendo a fé, está na Bíblia aí, deles, dos homens, tá? Não foi pegadinha não, só para você lembrar. Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: perdoados estão os teus pecados. Quando você vai fazer alguma coisa para alguém, não exige a fé da pessoa, porque às vezes a gente culpa a pessoa por ele não ter fé. Já aconteceu muitos milagres através da minha vida, na vida de muita gente, não pela fé dele, mas pela minha. Às vezes a pessoa não tem fé, irmão, mas você tem.
A Bíblia não diz que aquele paralítico tinha fé. A Bíblia diz que os homens que levaram o paralítico tinham fé. Entendeu isso? Vamos aqui conjecturar rapidinho para a gente terminar essa mensagem. Se você não consegue fazer algo sozinho, chame alguém para te ajudar. Eu vim conversando com o pastor Tiago dizendo o seguinte: uma das coisas que mais atrapalha a vida de uma pessoa é o orgulho. O orgulho atrapalha a vida das pessoas. E a maioria das pessoas são orgulhosas. O orgulho faz a pessoa não procurar ajuda. O orgulho faz a pessoa andar sozinho. O orgulho faz a pessoa não buscar uma mentoria. O que é uma mentoria? Um conselho, uma orientação. Eu já vi muitos casamentos acabarem, muitas empresas se acabarem, muita coisa serem destruídas por causa do orgulho. A pessoa não chega para o líder, para o mentor e fala: eu estou passando isso, preciso do seu conselho. Então, andar sozinho não dá. A Bíblia diz: é melhor serem dois do que um, porque se um cair, o outro ajuda a levantar. Glória a Deus. Toda pessoa que anda sozinho não vai longe. Não vai longe. Quando você tem uma companhia, quando você tem alguém, você está protegido. Quando Jesus mandou os 70 evangelizarem, Jesus os enviou de 2 em 2. Então nunca ande sozinho, nunca faça nada sozinho. Busque orientação, busque conselho, busque mentoria. E você vai ser abençoado. Amém? Deus abençoe tua vida, que o Espírito Santo fale ao teu coração. Essa mensagem fez sentido para você? Se fez para você, levanta a tua mão. Só para quem fez sentido. Amém. Você vai sair daqui com fé, com mais fé? Vai sair daqui com mais determinação? Vai sair daqui com mais ação, com mais atitude? E vai sair daqui com mais visão? Então fica de pé. Eu não quero que você nunca mais esqueça dessa palavra. E quando nós acabarmos aqui, de repente amanhã já essa mensagem já esteja no YouTube e você procura lá, para você recapitular, para você entender. E eu quero agora orar pela tua vida. Eu quero orar por mim também. Eu quero que você ore por mim. Eu quero orar por você. Se você quer uma mudança de vida e não vai ficar só dependendo de Deus, vai depender de você também. Eu queria fazer uma oração breve por você, para que você saia daqui encorajado a tomar essas 4 decisões na tua vida, essas atitudes. Amém ou não? Quem quiser, se aproxime um pouquinho aqui do altar, se você quiser receber essa oração. E nós vamos orar pela tua vida. Tenha coragem, em primeiro lugar, a pessoa tem que ter coragem, né? Para poder vir. Ah, eu quero, pastor. Tem muita coisa que eu quero que mude na minha história. Tem muita coisa que eu quero que mude na minha vida. E o Senhor falou que depende de mim. Então, se depender de mim, eu vou conseguir. Isso. Amém. Que bom que você está aqui. Que bom que você veio. Isso mostra que você não vai ser a mesma pessoa a partir de hoje. Alguma coisa vai acontecer na tua vida, mas o primeiro passo é você que tem que dar. Fecha os teus olhos. Pai, no nome do Senhor Jesus, eu quero entregar essas pessoas, esses irmãos que aqui estão,
aqui entenderam a palavra, entenderam que a tua palavra fez a diferença na vida delas. Mude toda a história dela, toda a trajetória de vida, meu Pai. Ajude eles a tomarem atitude e decisões importantes, no nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, aplauda o Senhor. Deus abençoe tua vida. Deus abençoe. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém? Pois se você quiser conversar um pouquinho, a gente não pode nem demorar, a gente vai